Cristo é o semeador. Todo aquele que o invoca, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez exaltando a alegria de estar aqui convosco para celebrar esta Eucaristia dentro da novena de nossa padroeira do Brasil, nossa Mãe Aparecida. Como o Padre Jesus me apresentou, sou Padre Miguel, tenho 6 anos de padre, fui monge durante 12 anos e já há algum tempo eu exerço o ministério numa realidade paroquial toda rural, uma experiência criada em 2017 e com a intenção de dar um melhor atendimento à zona rural no entorno de Formosa, ali entre o perímetro do Itiquira e São João da Aliança. E eu fui designado para esse trabalho. E estou ali desenvolvendo esse trabalho há 6 anos, sozinho como padre, né? Com a ajuda das comunidades. E também atualmente acompanhando a pastoral carcerária, que estava desativada na nossa diocese. Atualmente, desde março, né, estou atendendo os presídios em Formosa com um grupo de pessoas. É um trabalho bem interessante, é um desafio, mas também um trabalho que tem trazido muitos frutos, não só para a realidade prisional, mas também para as pessoas, né, que ali exercem o seu trabalho. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria celebrarmos a palavra de Deus. Interessante que parece coincidência o evangelho de hoje, eu anotei a colinha aqui, do tema da nossa novena de hoje. Louvemos sempre a Maria, Mãe de Deus, Autor da vida. Louvemos com alegria a Senhora Aparecida. Nós estamos aí já nos encaminhando para o fim do ano litúrgico e a palavra de Deus ela começa já a preparar o nosso coração para daqui a pouco entrarmos de novo no Advento e celebrarmos o Natal do Senhor. Mas antes de falarmos um pouco da figura de Maria, interessante nós atemos a nossa atenção para as leituras que nós escutamos. A primeira, São Paulo aos Gálatas, São Paulo nos atesta a nossa filiação divina, que nós recebemos no nosso batismo. Todos nós, né, somos filhos de Deus pelo batismo. E durante essa vida, todos nós somos convidados por Deus a nos assemelharmos à pessoa de Deus através do testemunho da nossa vida. Assimilarmos para o nosso dia a dia a conduta de Deus. Levarmos para dentro da nossa casa aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, aquilo que nós recebemos na igreja. Nós não podemos ser católicos somente na igreja. Nós não podemos ser discípulos de Jesus somente dentro da igreja. Mas quando o padre diz, né, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, essa missão Deus nos dá, de onde nós nos fizermos presentes dentro da nossa casa, na rua, no nosso trabalho, com quem nós nos encontrarmos, nós somos chamados a ser sinais de Deus. No mundo que nós estamos vivendo hoje, esse relativismo, né, tudo pode, vive do jeito que você quiser, viva todos os prazeres que o seu corpo e a sua mente desejar, né? Está se tornando cada vez mais difícil nós falarmos de Deus. E nós não precisamos nos intimidar.
Amanhã, na leitura da segunda leitura de amanhã, vamos escutar São Paulo falando das algemas, né? Preso, mas mesmo assim pregando o evangelho. Como é importante nós falarmos de Deus, e a palavra de Deus, ela incomoda. Tenho certeza que nas famílias de vocês tem muitas pessoas que não são religiosas. Não falo nem questão de diferenças de credos, né? Mas só aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Quando alguém começa a rezar, quando alguém começa a ir muito à missa, quando alguém começa a destacar nesse sentido, começa a incomodar. Aí já começam os falatórios, né? Fulano está querendo ser santo demais, fulano está beata demais, e por aí vai. Mas a palavra de Deus, ela tem que de fato incomodar, porque deve haver aquela separação entre o que é de Deus e o que é do mundo. E nós devemos tomar consciência daquilo que nós queremos ser. Ou nós somos realmente de Deus, ou nós somos do mundo. Ou nós buscamos viver realmente o mistério de Deus na nossa vida, porque essa vida passa, né? Hoje cedinho, 6 horas da manhã, estava fazendo uma encomendação na Casa Velatória em Formosa, e eu gosto muito de refletir sobre a morte. Lá no mosteiro a gente refletia muito sobre isso, nos escritos de São Bento, né? São Bento, na regra que ele criou para os monges, ele dizia isso, né? Que o monge sempre tenha a morte diante dos olhos, porque nós não sabemos o dia nem a hora, e nós não devemos deixar para nos convertermos, nem nos preparar daqui a 60 anos, porque talvez a gente não chegue nem amanhã. E daí como é que vai estar o meu coração, né, e a minha alma diante de Deus? Isso não é para nós termos medo da morte, como muita gente tem, medo de se apresentar diante de Deus, mas é, antes de tudo, um convite para que nós tomemos consciência daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, que cada um de si, na sua particularidade, sabe, né? E assim, procurando mudar, mas eu não dou conta, eu vou tanto na igreja, eu rezo tanto, eu comungo, eu me confesso, eu faço obra de caridade e tal, mas eu não consigo avançar. No meu trato com uma pessoa, eu estou sempre dando uma paulada no outro, estou sempre soltando veneno. Dentro da igreja, muitas vezes eu crio até confusões, porque eu tento melhorar e não consigo. Desistir é sempre o primeiro caminho. Lutar uma guerra é para quem tem coragem. Eu penso comigo, viver a fé, ainda mais nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, né? É bonito aqui ter uma assembleia que tem todas as idades. Crianças de colo, com certeza tem algumas mulheres gestantes, adolescentes, adultos e pessoas de mais idade. Como é bonito nós vivermos a nossa fé. Mas a fé cristã, ela não é só esse momento aqui, que é tudo lindo e maravilhoso, tudo organizado, é uma festa, nos emocionamos, escutamos uma palavra. É no nosso dia a dia que nós realmente vamos viver a nossa fé, como eu falava no início, né? Após o Ide em Paz, que o Senhor vos acompanhe. Porque nós saímos para um campo de batalha. Aí, repito, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, no meio da rua, né? Onde quer que nós estejamos, Deus nos convida a sermos sinal da sua presença, sinal do seu amor. Ou a nossa fé, se nós nos fechamos, se nós nos intimidamos, a nossa fé significa que a nossa fé ela não está surtindo o efeito que deveria surtir em nossas vidas. Não significa viver com radicalismos, né? Aquela pessoa exagerada que vê pecado em tudo, que tudo está errado, que tudo é do demônio, como a gente escuta por aí. Não é isso. Deus quer de nós um meio termo, sermos equilibrados, né? Se erramos, e a gente erra sempre, diz a Escritura que o justo erra 7 vezes, imagine nós que não somos tão justos, mas nós devemos estar ali no meio, procurando sempre o Senhor, se agarrando no Senhor, confiando nele. E hoje o Evangelho, né, nós, quando escutamos algumas passagens de Jesus, Jesus é um pouco bocudo nas suas respostas, né? Vocês já observaram. As pessoas vão com toda delicadeza e ele dá uma lapada, né? Veja que interessante essa mulher que não tem nome, que se apresenta diante de Jesus e diz, né? Bem-aventurado o útero que te gerou, os seios que te amamentaram. Fazendo uma referência aqui, né? Nós podemos associar naturalmente a figura de Maria. E Jesus, né, dá essa resposta um pouco, digamos assim, chocante, mas feliz é aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática.
E esse colocar a palavra de Deus em prática, nós devemos levar para a nossa vida ao terminarmos essa missa. Como eu estou colocando a palavra de Deus em prática? A palavra de Deus, ela abrange tantos campos e, ao mesmo tempo, ela, no desenvolver do tempo, ela não se desatualiza, ela não se perde o seu sentido, né? Ela está sempre se atualizando. A palavra de Deus hoje é para todos nós, casados, solteiros, para nós padres, que até nós padres nós corremos um risco de trabalharmos tanto nas coisas de Deus e fazermos isso no automático e não sermos, de fato, discípulos de Jesus. Mas eu pergunto para vocês, né, e para mim também, como eu estou colocando a palavra de Deus em prática? Na minha família, por exemplo. A gente sabe que a estrutura familiar, teremos a bênção das grávidas mais tarde, né? A instituição familiar, ela passa por uma crise terrível. E, infelizmente, o nosso meio político achou o meio de se entranhar, né, e acabar com a família. E a gente está vendo aí as grandes aberrações, não falo nem a questão de gênero, de sexualidade, falo de violência em todos os tipos, como as nossas famílias estão sofrendo. E estão sofrendo também porque muitas vezes falta Deus no meio da família. Casa-se, promete amor e fidelidade diante do altar, e daí a um mês, talvez, depois da lua de mel, não volta mais na igreja. Quando o casal me procura falando que está em crise, a primeira coisa que eu pergunto para eles, estão rezando juntos? O casal reza junto, marido e mulher, com os filhos. Eu aprendi a rezar com os meus pais. Todo dia, 18 horas, a gente já rezava o terço. Reza juntos, ensina os filhos a rezar, a partilhar um pouco a palavra, vai na igreja. Às vezes o marido vai, a mulher não vai, e vice-versa. Às vezes vai, não leva os filhos vão, não, os pais não vão. De vez em quando aparece uma criança já grandinha que pede para ser batizado porque o pai e a mãe não teve a capacidade de levar o filho para batizar. E ainda diz que é católico, né? Ainda diz que é cristão. Então, se a nossa família passa por crises, claro, isso não é genérico, né? A gente não pode dizer que todas as famílias passam por isso, mas todas têm os seus sofrimentos. Mas se a família sofre, é porque Deus está faltando no meio delas. E Deus não se afasta da família. Deus não se exclui da presença da vida familiar. É a família que se exclui da presença de Deus, quando justamente tira esses elementos. Aí vem traição, aí vem brigas, aí vem maus tratos, aí vem a violência, como nós estamos vivendo nessa época, né, na nossa sociedade. Porque falta aquele que é, digamos assim, um combustível para fazer com que todas as divisões de fato sejam superadas. E o que é pior, né? Nós estamos vivendo dentro das famílias um desrespeito muito grande. Os valores estão se perdendo, né? A gente vê uma criança de 2, 3 anos, começa a falar, chamar o pai e a mãe de você. Outro dia eu estava visitando um presídio masculino lá em Formosa, e foi a primeira visita lá, né? E entrando lá na ala dos presos, o diretor me falou assim: padre, aqui quando chega uma pessoa, se ele não recebeu educação em casa, aqui ele recebe. Se ele recebeu a educação dos pais e esqueceu, aqui ele vai ser lembrado. Isso é muito triste, né? Porque uma pessoa bem formada, ela vive bem a sua vida, ela passa pelas dificuldades, mas ela não comete tanta besteira, né? E isso vem do berço, isso vem de criança, né? Aí a gente vê uma criança de 2 anos, está começando a falar, chama o pai e a mãe de você, e o pai e a mãe acha bonito, né? Aí vai se perdendo esses valores. Depois ela cresce, se ela for servir o serviço militar, é um sofrimento, porque em casa ela não tinha valores, que lá vai ser cobrado. Depois, se ela vai para a rua, o mundo da rua, que não é fácil, né? A gente sabe aí, droga, prostituição, bebedeiras, né? Tudo isso vai impor, ou vai, digamos assim, talvez acelerar na pessoa aquilo que em casa ela não recebeu. Então, Deus, ele tem a capacidade de mudar tudo isso, mas é necessário que nós busquemos. É necessário que nós queiramos caminhar com Ele, andar com Ele, viver uma vida diferente.
É muito bonito uma família que frequenta a igreja, ela é totalmente diferente de uma família que não frequenta a igreja. Vocês já perceberam isso? Né? É uma família que passa por perrengues danados, passa por muita dificuldade, mas normalmente não vive brigando, a gente não vê ninguém xingando o outro. São pessoas que têm mais paciência, são mais felizes. A família que não procura Deus, tudo para ela é motivo de briga. Até na hora da morte, né? Se deixa uma galinha, vai brigar, tem que partir a galinha em 4, porque cada um quer ficar com um pedaço. Né? Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos inspira a tirarmos de nós todas essas coisas velhas que o pecado produz em nossas vidas. E que vai nos levando cada vez mais, em vez de rejuvenescer espiritualmente, porque o corpo vai envelhecendo, a gente vai fazendo o contrário, junto com o corpo, né? A alma, em vez de se rejuvenescer, se tornar santa, ela vai se tornando cada vez mais decrépita, né? Cheio de pecados e cheio de maldade. Então, a nossa fé é a nossa salvação. Eu acredito que nenhum de vocês, nenhum dos senhores e nenhuma das senhoras está aqui sentado nessa cadeira à toa. Eu não vim lá de Formosa, hoje celebrei 3 missas na zona rural, cheguei em casa, mal deu tempo de tomar um banho, mas deu tempo de tomar, né? Chegando aqui correndo para celebrar a missa, eu não vim isso porque isso não é minha profissão, é vocação. Eu acredito que aquilo que Deus me chama a viver, como chama o Senhor, a senhora que está aqui sentada nessa assembleia também, chama a viver, é o mistério da fé, que nada mais é do que nos conduzir para o céu. E nós cristãos devemos tomar consciência disso também. Ou nós queremos ir para o céu ou nós não queremos ir para o céu. Porque a escolha está nas nossas mãos. Né? A salvação, uma vez, ela nos foi garantida por Jesus na cruz. Quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria. E que mulher extraordinária, né? Que exemplo de mulher, que exemplo de fé. Uma jovenzinha de seus 15, 16 anos, que numa sociedade completamente machista, egoísta, talvez até desequilibrada, né? Ela que poderia simplesmente querer viver só com seu José, carnalmente falando, ela preferiu se abrir ao projeto de Deus. Talvez ela não tinha consciência do que o seu ato de gerar o Criador ia, digamos assim, desencadear na humanidade, que ia chegar até nós. Mas ela também canta no Magnífica, né? Todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Então, Maria, para nós, é esse exemplo de cristão perfeito. Claro que ela é 100% perfeita, porque não tinha pecado, porque Deus a preservou para gerar o seu filho. Mas a sua abertura à graça de Deus, ao Espírito Santo de Deus, é uma inspiração para todos nós. Ela não se importou. José virou as costas, ficou com medo, né? Ela não se importou. Depois ela saiu montanha acima para acudir a sua prima Isabel, já de idade avançada, que estava, né, para dar à luz São João Batista. Então, meus irmãos, louvar a Mãe de Deus é ter a capacidade e, ao mesmo tempo, reconhecer todo esse mistério que nós herdamos desde Adão e Eva, que chega até Maria e que passa através da igreja para todos nós. Não tem como nós pensarmos a Igreja Católica sem a figura de Maria. Se a gente tirar a Eucaristia e tirar Maria, a igreja morre. Porque a igreja, assim como ela é eucarística, ela é mariana. Não que Maria seja deusa, a gente sabe muito bem disso. Que ela era uma mulher, como outra qualquer, no sentido de ser humano. Mas que Deus a preservou justamente para esse projeto tão maravilhoso, que tem uma interferência direta na sua vida, na vida de vocês, na minha também. Porque nós acreditamos e corremos atrás dos ensinamentos do filho que ela gerou. Né? E que nós tenhamos a coragem de Maria de dizer sim a Deus todos os dias. Ah, mas é muito difícil, porque a igreja, a vida de igreja ela é muito complicada, né? Complicados somos nós, porque nós vemos a complicação sempre no outro e não olhamos para nós mesmos, né? De vez em quando a gente se depara com essas realidades. E nós temos que entender que a igreja, graças a Deus, eu sempre falo isso para o meu povo na roça, graças a Deus a igreja é uma realidade humana. A igreja aqui na terra ela é composta de seres humanos, não de anjos.
Porque muita gente se escandaliza quando tem problemas na igreja, né? Graças a Deus que tem problemas, porque no dia que a igreja não tiver mais nenhum problema, nenhum fiel dando problema, nenhum padre que às vezes também, né, na sua humanidade erra, Jesus Cristo já voltou. E daí, meus irmãos, que nós devemos seguir na igreja Jesus Cristo e termos a capacidade de ver no outro a imagem e semelhança de Deus, o outro que sofre, o outro que precisa de compreensão, o outro que precisa de uma palavra, o outro que precisa de um afeto, o outro que muitas vezes precisa somente do nosso silêncio, do nosso estar junto. Assim como fez Maria em tantos momentos da vida. Quase não escuta Maria falando no Evangelho, né? Nos Evangelhos. Quase não tem passagem de Maria. E, no entanto, ela estava lá sendo presença de Deus no meio das pessoas. Quando foi cuidar da sua prima Isabel, quando acompanhou o seu filho no Calvário, a gente não temos quase nada de Maria. Aliás, é Jesus que fala para João, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Maria no cenáculo com os apóstolos. Ninguém vê Maria falando, mas guardando no seu coração e tentando entender qual era a vontade de Deus para aquela realidade em si e para a sua vida também. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Maria. Maria que ao pé da cruz não está desesperada, que não está arrancando os cabelos, que não está blasfemando contra Deus, porque o seu filho estava sendo pregado na cruz. E quantas vezes, né, diante da morte, nós percebemos pessoas de caminhada na igreja com esse desespero, com essa falta de fé. Né? Outro dia eu fui num enterro lá em Formosa, quase que tiveram que enfiar a viúva dentro do túmulo também, porque era tanto grito, era desmaio para lá e para cá, uma coisa horrorosa. Falta de fé. É verdade que nós sofremos, nós não podemos ser insensíveis. Nós sofremos diante da morte, mas mesmo sofrendo, o nosso coração ele deve estar em paz. O próprio São Paulo nos fala, né? Quem vai nos separar do amor de Deus? Fome, tribulação, nudez, espada, perigo. Aí a gente pode acrescentar também, né, a língua dos outros, o julgamento dos outros, as dificuldades do tempo. Nada nos separa de Deus. Nós é que nos separamos dele. Então que nós tomemos consciência a cada dia do grande amor que Deus tem para conosco. Principalmente quando surgir aqueles momentos que a gente quer desistir de tudo, né? Porque eu sei que tem isso. O padre também tem isso de vez em quando. Porque são tantos trabalhos, a gente não tem tempo para nós mesmos. A família muitas vezes vira as costas para a gente, porque queria que a gente fosse outra coisa. Os amigos são bem reduzidos. Quando o padre volta para casa depois de um final de semana de trabalho, é só ele e Jesus, né? Então, às vezes os paroquianos que dão umas dor de cabeça, mas é assim mesmo. E a gente tem que olhar tudo isso com o olhar de Deus. A gente pode dizer também com o olhar de Maria, né? Entendendo qual a vontade do Criador para a minha vida, que me colocou ali, que colocou vocês também na vida que vocês têm, na realidade de vocês, nessa paróquia aqui hoje, para servir a Deus na pessoa do próximo, para ser sinal de Deus. O próprio Evangelho nos fala, não se pode acender um candeeiro e colocar ele debaixo de uma cama. Ele tem que ser luz. Mas nisso também nós temos que ser humildes, para não deixar que o nosso serviço e a nossa vida de fé, ela apareça mais do que Deus. Daí que Jesus muitas nos convida no Evangelho também, né? Quando quiseres rezar, entra no teu quarto, se esconde, né? E assim, nesse silêncio, nessa escuta, a palavra de Deus vai produzindo frutos e a gente vai crescendo na fé. Então, meus irmãos, animados pela palavra de Deus nessa noite, que nós possamos a cada dia dizer sim a Deus, com coragem, independente das tempestades, independente do cenário político que nós estamos vivendo, independente das crises que a igreja enfrenta, das crises que nós enfrentamos dentro das nossas famílias. Tenhamos a coragem de dizer, eu estou agarrado a Jesus e a Maria, e daqui eu não saio, daqui eu não largo. E assim, Deus vai sendo o nosso sustento. Se nós fizermos o contrário, a Eucaristia que nós comungamos não tem valor. Porque se a palavra de Deus é a Eucaristia, se nós não deixamos ela nos fortalecer, nos nutrir, eu confio mais nas minhas forças, nas minhas capacidades para vencer nessa vida, saiamos da igreja, porque a Eucaristia não está servindo para nada.
Nós temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida, Senhor da nossa história. Ele fazer a sua vontade, né, que é difícil a gente entender a vontade de Deus, porque quando nós pensamos na vontade de Deus, naturalmente nós colocamos a nossa em cima, imaginamos que a nossa é a vontade de Deus. Façamos como Maria, acreditemos nele, confiemos nele, nos entreguemos totalmente corpo e alma àquele que é a razão do nosso existir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos as nossas